Caixa semiautomática, como a gente já viu a definição antes, são aquelas caixas em que uma das funções de ou desacoplar a embreagem ou a troca do engate da marcha, elas são realizadas de forma automática. Então aqui na ilustração aqui, se eu pegar uma caixa manual, o que nós tínhamos era o motorista controlando a alavanca de câmbio e o motorista também atuando sobre o pedal da embreagem para fazer o desacoplamento e a interrupção e o acoplamento novamente do fluxo de torque aqui para o eixo piloto. Quando a gente trabalha com uma caixa semiautomática, então a alavanca de câmbio ela pode continuar nessa posição aqui, só que quando o motorista ele for acionar essa alavanca de câmbio, então o sistema, o atuador automatizado que ele iria desacoplar sem a necessidade do pedal da embreagem. Então essa seria uma função semiautomática aqui nessa caixa. Então, por exemplo, a funcionalidade dele durante a partida, se o motorista pisa no pedal do acelerador, então essa embreagem com um sensor lá no acelerador, ele reconheceria a necessidade de fazer o acoplamento. Então, uma vez que ele tivesse desacoplado, ele acoplaria o sistema fazer liberar aqui o fluxo do torque para a caixa de transmissão. Quando o veículo estiver em movimento e o motorista ele quiser fazer a troca de marcha, então um outro sensor posicionado aqui na alavanca de câmbio perceberia que ele iria movimentar a alavanca para frente ou para trás aqui, ou no movimento de seleção, dependendo de como tiver a estrutura aqui da caixa, e nesse movimento que o sensor capta essa intenção do motorista, então ele automaticamente abriria aqui a embreagem e faria essa interrupção do torque para o acoplamento. Essa seria a função dessa caixa aqui na forma semiautomática. Existem algumas vantagens de trabalhar com ela dessa forma, porque toda a estrutura aqui de engrenamento contraposto, sistemas de acionamento aqui ligado à alavanca, a exceção aqui da interrupção do torque, elas são sistemas já existentes e implantados na indústria atualmente. Então, o custo para produzir, fazer o projeto e atualizar ela seria menor do que, por exemplo, a necessidade para fazer todo o projeto e desenvolvimento de uma linha para uma caixa de transmissão automática. Então, a grande vantagem desse sistema em termos de custo, ele é mais barato, por exemplo, do que da caixa automática. Qual é a outra vantagem dela? Aqui nesse tópico a gente está falando de caixas de transmissão semiautomática, mas essas caixas podem se tornar caixas automáticas. Então, ao invés de eu colocar aqui o motorista controlando a alavanca de câmbio, eu posso colocar um controlador em cima das mudanças aqui, seleção e mudança de marcha, ligado diretamente à ECU do motor. Então, o veículo, quando ele demanda mais torque, o próprio sistema ele pode reduzir a marcha, ou quando ele precisa alongar essa marcha, ele conseguiria fazer esse aumento da relação de transmissão, ou alongar mais essa relação, de forma a adaptar para a condição da dinâmica veicular. Então, uma caixa semiautomática ela pode se tornar uma caixa automática. Nesse sistema em que a semiautomática se tornou automática, a grande vantagem dela é poder programar as trocas de marcha de forma que o sistema dentro da dinâmica veicular então ele fique mais eficiente, então teria menos consumo de combustível e o sistema trabalharia sem entrar em áreas de esforços maiores, por exemplo, em altas rotações no motor. Então essas seriam algumas vantagens de eu pegar uma caixa semiautomática e converter ela para automática. Entretanto, existe um grande problema nela, que é relacionado ao conforto. Então, a vantagem que tem essas caixas semiautomáticas e automáticas é a estrutura construtiva, que é muito similar a uma caixa mecânica. Então, em relação ao projeto e fabricação, ele seria mais barato, mas o custo seria menor do que uma caixa automática.
O que no outro sistema semiautomático ele faz é, por exemplo, que esse acionamento aqui da abertura da embreagem, ou seja, a interrupção do fluxo de torque, ele seja automatizado e quem controla a troca da marcha seria o próprio motorista. No sistema automático, tanto a interrupção de torque quanto a seleção e o engate das marchas seria feito pela caixa automática, pelo controlador aqui. Então a desvantagem desse sistema aqui é que quando nós temos aqui o acoplamento da embreagem, então o que não seria numa caixa automática, por exemplo, conversor de torque. Então o fluxo de torque ele vem aqui do motor. Quando ele está desengatado, o torque na caixa de transmissão ele é zero, e aí quando ele engata, o torque ele repentinamente, então o torque aqui no tempo, vou colocar um gráfico aqui no eixo piloto do tempo em relação ao torque, ele seria zero em um determinado instante de tempo, e depois ele aumentaria abruptamente quando o sistema ele faz aqui então o acoplamento do disco da embreagem. Essa condição aqui em que a entrada do torque é abrupta, ou a saída do torque é abrupta na hora que vai fazer o desengate das trocas de marcha, o motorista mais sensível, ele percebe que o carro dá pequenos trancos. Ele é muito mais leve do que, por exemplo, no veículo manual, feito de forma manual, no modo manual. Mas no automatizado, esse tempo de troca ele é muito mais curto, mas para o usuário que está acostumado, por exemplo, com carro automático, ele percebe então que o carro, quando ele está acelerando, então ele dá pequenos trancos no desempenho dele. Isso, para o usuário mais crítico, ele é incômodo. Então a desvantagem desse tipo de caixa, ele é em relação ao conforto, que o usuário ele repara nessas entradas e saídas de torque e acaba colocando como sendo uma desvantagem para esse tipo de caixa aqui.